Olá, estamos chegando para o lançamento do livro Enio Pascoal, A Voz Independente do Sudeste Goiano, a produção aqui independente, o livro escrito por Luiz Estevam. Conversei com várias pessoas e é o que você vê agora nesse programa especial. Nave o Leão Visita, mostrando aqui entrevistas, muitas autoridades, muitas figuras conhecidas do público de Catalão e do estado de Goiás, que você vai ver a partir de agora nessa cobertura exclusiva. Iniciando essa cobertura, a gente conversa agora com o Enio Pascoal, biografado por Luiz Estevam. Seu sentimento numa noite como essa, ao rever muitas pessoas, velhos amigos, familiares, seu sentimento, como é que está esse coração nessa noite, voltando à sua terra, que eu imagino nunca saiu do seu coração? Olha, a presença do Luiz Estevam nesse livro, ela é 100%. Porque ele é que pesquisou e alguma coisa eu acrescentei para ele. Então, todo o êxito do livro chama Luiz Estevam. Pessoa que eu afirmei aqui, que ele vem de uma família, a genética dele é do senhor Joaquim Gracheiro, sabe? Família de gente inteligente, de pessoas corretas. Então, o Luiz, ele fez o livro do Silvio, e agora fez a minha biografia. Então eu sou grato a ele eternamente serei grato a ele. Tá joia. Bom, nessa cobertura exclusiva conversamos com diversas pessoas e é o que você vai ver a partir de agora nessa noite especial, memorável aqui para a cultura de Catalão. Mais uma figura que tem sua biografia, sua história contada para todos vocês. Vamos acompanhar aí alguns depoimentos e no final a gente volta encerrando esse programa com Enio Pascoal. Faz parte da família, o que dizer sobre Enio Pascoal e o que ganha a nossa comunidade receber a biografia dessa figura que faz parte da história política de Catalão? Tenho o maior orgulho de Dr. Enio ser meu sogro, acompanho há 38 anos e peguei um pouco da trajetória de deputado, municipalista, viajava em todos os municípios dando assistência, considerado um dos maiores deputados aqui da nossa região, 3 vezes presidente da Assembleia, 3 vezes deputado, vereador em Catalão, exemplo de honestidade, determinação, de trabalho, de honradez, de fazer para o povo. Então tenho o maior orgulho e admiração. E isso o que o homem deixa nessa vida, nessa passagem, é história. E ele está deixando essa história magnífica através do seu livro. Todos nós conhecemos a idoneidade dele, do Dr. Silvio, que foram políticos fantásticos que muito fizeram por Catalão. Em décadas atrás, da água, da luz, do telefone, tudo, né? Nós temos aí muitas coisas que estamos hoje usufruindo do trabalho que fizeram, parte da canalização. Então tenho muito orgulho de tê-lo como sogro. Tá joia. Obrigado pela presença e pela participação. Em breve com a gente nas nossas redes sociais, dos canais que a gente participa. Eu que agradeço. Para você participar, para falar da sua atividade enquanto secretário também. O trabalho não para, né, Giovanni? Vai ser um prazer. Não para, nem pode parar. O Giovanni não para, né? Ele gosta de trabalhar. Um abraço. Valeu, um abraço. Obrigado. Gente, Virgílio de Carvalho, ex-prefeito da cidade de Anhanguera. Na época que ele era prefeito, o Enio era deputado. Como é que é hoje estar aqui? Veio prestigiar o amigo, Virgílio? Com certeza. Jamais eu deixaria de prestigiar o meu eterno deputado Enio Pascoal, porque ele nunca deixou se fazer presente em Anhanguera.
Anhanguera, tudo que eu fiz durante a minha administração tem assinatura do Enio embaixo. Foi qual o período que você foi prefeito? Fui prefeito de 76 a 82. É considerado um deputado municipalista, Anhanguera então é a prova viva disso? Com certeza, ele era deputado de mais de 12 cidades do sul de Goiás. Ok, obrigado pela presença. Deixe seu abraço ao seu amigo que está te assistindo lá. O que dizer? Um abraço a todos que nos ouvem, que nos veem. E é com subida honra de estar aqui abraçando o meu eterno deputado, Enio Pascoal. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Vigílio, ex-prefeito de Anhanguera, por essa cobertura exclusiva. Júlio Pascoal, filho do Enio Pascoal, sobrinho do Silvio Pascoal, uma noite especial nesse lançamento da biografia de seu pai, tendo como o biógrafo Luiz Estevão, que já fez a biografia de seu tio Silvio. Qual o sentimento nessa noite, Júlio? Sentimento ímpar, né? Porque, de fato, tanto o Silvio quanto o Enio contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento da nossa querida Catalão e da região. Esse livro do meu pai, que retrata aí o trabalho dele, não só para Catalão, como para a própria região, né? Isso mostra, vai permitir que nós, catalanos e outras pessoas que tiverem acesso ao livro, ver um trabalho magnífico, né, que foi feito de formação da infraestrutura, tanto de Catalão quanto da nossa região. Mas eu reputo, um dos trabalhos mais importantes do meu pai é criar independência financeira para Catalão e para o ouvidor. Porque até então, Cláudio Schilling, né, que era da mineração, alertou o Alberto Elias, que era delegado fiscal, que a movimentação econômica do nióbio, do fosfato, não entrava no cálculo do índice de participação de Catalão no ICMS. E ele fez um trabalho, conseguiu um trabalho muito forte junto ao Ministério de Minas e Energia, na época era ministro Hernando Galvez, conseguiu esse ganho para Catalão e para o ouvidor, e foi republicado o Diário Oficial aqui, que já estava publicado, transformando o índice Catalão de 0,77 para 1 ponto qualquer coisa e o de ouvidor para 0,300 qualquer coisa. Resultado, esse dinheiro que hoje Catalão tem para administrar e ouvidor tem para administrar é trabalho do Enio Pascoal. Então, eu acho que isso aí o coloca, né, como protagonista nesse contexto todo aí da região. Está na história não só de Catalão, então, mas da região como um todo. Sim, e ele foi deputado de Cristalina, Campo Alegre, Ouvidor, Três Ranchos, Davinópolis, Goiânia, Cumari, Anhanguera, Marzagão, e fez alguma coisa em Pires do Rio e Pameri. Pouca coisa em Pires do Rio e Pameri. Mas isso aí permitiu o quê? Que principalmente essa infraestrutura, telefone DDD, DDI, energia trifásica, a parte de água, que ele trazia para Catalão, ele trazia para esse município. Então, tanto é que ele é querido em todos os municípios. E eu fico muito feliz do Luiz escrever essa bibliografia, pelo Luiz ser quem é, um economista com doutorado na Unicamp, historiador, enfim, e poder mostrar, né, para as gerações mais novas, né, o trabalho de um grande deputado. E que é possível ser um grande deputado, né? Basta a pessoa ter determinação e querer fazer. Então, acho que foi muito importante para nós. Obrigado, Júlio. Um abraço aí da TV Sudeste. A gente tem outros canais de comunicação à sua inteira disposição. Um abraço, tudo de bom. Valeu. Eu que agradeço e que nós tenhamos aqui uma grande festa. Muito obrigado. Nessa cobertura exclusiva, a gente conversa agora com o presidente da Câmara de Vereadores, Jair Humberto, aqui prestigiando essa noite memorável para a cultura de Catalão. O que dizer sobre Enio Pascoal, essa figura que se mistura com a história da política de Catalão. Jair, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Návio. Parabenizar o Luiz Estevão pelo trabalho e pela escolha, né, desta biografia. O Enio Pascoal é uma figura profissional e política cuja história se confunde com a história de Catalão. As informações estão no livro, hoje foi falado aqui muito sobre isso. É uma pessoa que contribuiu muito para a cidade de Catalão chegar aonde chegou.
Nós somos uma cidade que a riqueza nossa não está só no subsolo, mas está sobre o solo, que é a nossa gente. Então, ele como político, ele foi um político muito preocupado, não só com a cidade de Catalão, mas com toda a região. E o povo talvez não saiba do trabalho que foi realizado, então a importância da publicação dessa obra, para que as gerações atuais possam conhecer e entender a importância da participação desta pessoa na vida da cidade e que também possa estimular os jovens, as pessoas de hoje que queiram ingressar politicamente na vida da cidade, de ter aí um estímulo e entender como se produz a favor de uma cidade, de uma região. Bom, você vai ler o livro, mas muito já se falou, você também, claro, a gente sabe que o Jair é uma pessoa muito interessada pela história das pessoas, está no DNA dele essa questão de entender a sociedade também. Quem conhece ele de perto sabe do que eu estou falando. Olhando a trajetória política do Enio Pascoal, Jair, o que você acha que dá para pensar alguma coisa ali para ser aplicado nos dias de hoje? Ou seja, em termos de característica dele que dá para a gente utilizar hoje na política em pleno século XXI? Olha, eu acho que os dois mais importantes pilares da política ele ressaltou bem no discurso e ele praticou isso em toda a sua vida política, que é trabalho e presença. É isso que o político precisa ter, ele precisa estar trabalhando constantemente, entender que ele precisa produzir, porque a vida da cidade ela tem que ter continuidade e o político não pode parar de trabalhar, porque senão afeta essa continuidade. E presença, estar sempre presente nas suas bases, estar sempre presente entre o povo, porque isso faz com que ele possa ouvir melhor a comunidade, para ele possa identificar melhor as necessidades da comunidade. Então, eu acho que o trabalho e a presença é um marcante da vida dele e é um marcante na vida de todo político. Ele sempre pautou a vida política dele nesse sentido e eu acho que todos os políticos copiaram desde então. E eu acho que a razão do sucesso da vida política dele e das pessoas que estão trilhando pelo mesmo caminho é sobre isso aí. E a questão de conhecer e de entender e de participar dessas questões culturais que envolvem homenagem às pessoas é uma forma de você ter gratidão. Conhecer a história, para que você possa passar a história à frente, é uma forma de gratidão que você tem que ter pela sua cidade, por essas pessoas que já tornaram a sua cidade próspera, bonita, hospitaleira e bem-sucedida como é hoje. Jair, mas para encerrar, rapidamente, vem aí agora um marco, é até considerado um marco regulatório ali no Córrego do Almoço. Qual que é a participação da Câmara nesse marco importante que congrega tudo isso, né? História, enfim, a questão da autoestima do catalano também. Qual que é a participação da Câmara especificamente nesse projeto? Na verdade, o marco que nós estamos trabalhando, a Câmara, a Prefeitura, através da Fundação Maria das Dores Campos, para que seja colocado no Córrego do Almoço, ele não é só um instrumento físico de marcação, ele é um marco da história, do início da história de um povo que por toda a sua vida teve a resistência como sua bandeira. Então o catalão começou a surgir ali e nós estamos mostrando à população que ali iniciou a história de uma das mais belas cidades do Brasil. Nós vamos também ter aqui, se Deus quiser, muito rapidamente, nós vamos ter aí uma estátua do Bandeirante, que eu acho que também é um marco histórico para as pessoas entenderem quem são as pessoas que chegaram primeiro e possivelmente nós teremos ali uma praça cívica que vai contemplar uma série de instrumentos culturais para que a população possa assimilar e entender a nossa história e passar adiante e valorizar a nossa cultura, que é o que é mais importante. Não tem jeito, né? As perguntas vão surgindo. A Câmara de Vereadores, o Enio Pascoal, hoje aqui, o protagonista desse evento, foi vereador, começou a carreira como vereador. Você, enquanto presidente da Câmara, também tem a gente é bem informado, tem projetos para contar também a história da Câmara de Vereadores, para que a população possa também saber um pouco da história do Legislativo catalano? Sim, nós estamos produzindo uma obra literária, Luiz Estevão, Arete Teixeira e outros companheiros, Silvinho Neto. Nós estamos produzindo uma obra contando toda a história do Legislativo catalano. Isso é importante para que as gerações futuras possam conhecer toda a nossa cronologia de existência e contar histórias sobre a Câmara. Por exemplo, a Câmara de Catalana sempre foi pioneira e aí eu tenho que contar que lá no século passado, bem no início do século, na metade do século passado, nós tivemos o primeiro caso de impeachment
do interior do Brasil foi na Câmara de Catalão. E o doutor Enio Pascoal foi um dos que participaram. Então, assim, é muito importante para entender a nossa história política, de onde vem esse nosso sangue enfervescido na política, vem daí. Nós herdamos disso aí e temos bons exemplos, por isso que Catalão é o que é. Pois é, vocês vão saber de tudo, né? A deposição através de impeachment de Ozark Leite, quem assumiu foi o Paulo Rummel. Tudo isso em breve a gente conta com também aí o apoio do presidente da Câmara para que a gente possa divulgar mais isso, porque eu defendo muito essa bandeira, você me conhece, sabe o quanto é importante a gente valorizar a nossa cultura, o que a gente tem de melhor. E essa história precisa ser contada. Um abraço aí, tudo de bom, viu? Eu que agradeço. Nessa cobertura exclusiva, para minha alegria, uma honra com quem eu converso agora, ex-deputado, ex-secretário de Estado, professor Arédio Teixeira. Uma alegria recebê-lo aqui. Que noite especial para Catalão, hein, doutor Arédio? Seja bem-vindo, tudo bem? Muito especial essa noite, Nave, né? E nós estamos homenageando um cidadão catalano de alto valor, que é o nosso grande amigo Enio Pascoal. Fomos contemporâneos do Rio de Janeiro, a nossa conversa foi muito estreita. E ele sempre foi uma pessoa de alto valor e que se dedicou muito a Catalão, não só a Catalão, mas a toda essa região aqui, né? É um grande líder. Você que conheceu também dessa época, principalmente aí, vocês são contemporâneos, qual que é a grande característica que marca a personalidade de Enio Pascoal, Arédio? Dedicação, amor à causa pública, honestidade e muito trabalho, né? Ele é um exemplo para a região como político. Eu tenho o Geraldino lá em Nova Aurora, um dos nossos líderes políticos, ele sempre me fala, olha, existem 2 deputados aqui que são bons para a nossa região, eu sei o Enio. Eu ia falar sobre isso. Falando de você enquanto deputado, o Enio também, a gente pode falar, você hoje também é muito atento, acompanha os noticiários, está acompanhando essa política local, a política estadual e também a política nacional. Arédio, a gente pode dizer que não se faz mais políticos como antigamente? Não faz não, viu? É muito difícil a situação atual. Vê nós, o que nós temos aí como presidente da República? Loucura, né? Então, o exemplo de uma política sadia, eu costumo dizer, o Enio Pascoal é citado em toda a região como um grande líder. Eu ainda considero, conhecendo pouco, conheço ele através do filho dele, Júlio Pascoal, mas a sinceridade do Enio é algo também a ser destacado, né? Na época de vocês, sim era sim, não era não. Não era não, e dedicação total, né? Sempre fizemos política sem nenhum dinheiro, né? Sem recurso nenhum, só realmente com trabalho. E por isso está aí todo esse sucesso. Eu te agradeço a sua participação, doutor Enio, ex-deputado, ex-vereador, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado. Está te vendo lá, você vai mandar um recado para ele agora, ó, que veio lá de Goiânia prestigiar o lançamento desse livro aí, que é o quê? Enio Pascoal, a voz independente do Sudeste goiano. O que dizer para ele, doutor Arédio? Eu quero dizer para ele que realmente esse livro, com esse título, espelha totalmente uma realidade, né? É uma pessoa de quem nós nos orgulhamos aqui em Catalão, em toda a região sudeste de Goiás. Obrigado, então, está aqui ó, a participação, alguém que tem realmente propriedade para falar dessa terra, dessa cidade, e mais que isso, de um amigo contemporâneo, como ele disse, doutor Arédio, contemporâneo do seu amigo Enio Pascoal. Seguimos com a nossa cobertura, um abraço, até a próxima oportunidade, Arédio. Até a próxima oportunidade, Nave. É um prazer muito grande falar com você e eu quero cumprimentá-lo pelo trabalho que você faz aqui na nossa comunicação. Eu aqui agradeço estar ao lado de uma pessoa, como falei no início, uma honra estar aqui ao lado do doutor Arédio Teixeira. Muito obrigado. A honra é toda minha, muito obrigado. Seguimos com a nossa cobertura. Prefeito de Catalão, Adib Elias, também prestigiando aqui essa noite,
da cultura da cidade. Uma noite onde Luiz Estevam, que já havia biografado Silvio Pascoal, agora entrega para a comunidade catalana a história de Enio Pascoal. Significado desses políticos aqui para Catalão. Prefeito, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer muito grande ter a oportunidade como prefeito de participar de um ato tão importante quanto é a entrega para a população do livro que fala do Dr. Enio Pascoal, nosso deputado aqui em Catalão por 3 mandatos. Um homem austero, íntegro, incorruptível, um homem que escreveu páginas importantes na história política de Catalão. O que eu tive e o que eu falei aqui é que quando o Enio era deputado estadual, ele ficou sabendo que iria construir 3 colégios polivalentes em Goiás. E ele foi atrás do governador como presidente da Assembleia e disse, ó, o senhor vai construir 2 colégios polivalentes, que um já é de Catalão. Foi muito importante a participação do Dr. Enio Pascoal quando na descoberta do minério em Catalão. A energia aqui não tinha como fazer a manutenção de grandes empresas. E foi exatamente num trabalho dos Pascoais, do Silvio e também do Enio Pascoal, que eles exigiram que o governo fizesse um investimento, passando aqui a cidade de Catalão para energia trifásica para pudesse fazer a manutenção das nossas empresas aqui. O Dr. Enio Pascoal delimitou muito a história industrial de Catalão. Foi com a participação ativa e efetiva deles que eles construíram o hoje Distrito Industrial de Catalão, que precisa de ser aumentado o mais rápido possível. Isso vai ser feito? Tem trabalho para isso. Agora, na verdade, o Enio participou ativamente da construção do novo ICMS de Catalão, naquela época, o que hoje propicia uma arrecadação melhor e muito melhor para a nossa cidade. Então, é um homem que tem história, um homem que foi presidente da Assembleia 3 mandatos, 2 vezes presidente da Assembleia, um homem que escreve páginas importantes e que, na verdade, aquilo que eu falei, ele e eu nunca estivemos no mesmo lado político. É o que eu ia perguntar. Mas sempre nos respeitamos profundamente. E ele contou a história da minha mãe. Quer dizer, o Enio Pascoal tratou de mim, dos meus dentes, o que ele relatou, e é verdade. Agora, nós sempre tivemos um respeito muito grande com ele, porque era importante. Meu irmão, que era líder de partido de oposição, o Dida, né? Ele ia pedir voto para minha mãe, a minha mãe falava, você pode pedir para deputado federal, estadual, eu voto no Enio Pascoal. Então, essa é a minha história com ele, não tem nada de momentaneamente estar relatando aquilo que eu nunca pensei, não. Eu falei hoje e outros dias nas rádios da importância da construção desse modelo político administrativo de Catalão, onde a família Pascoal faz parte abundantemente daquilo que veio a construir esse modelo. Por exemplo, bom, o que o prefeito Adiberias acaba de colocar, ele já meio que me antecipou, porque eu vi o quanto ele ficou atento quando o Enio falou, exatamente relembrando a esposa, quando ele falou da esposa dele e depois quando ele também fez menção à mãe do prefeito Adib, né? Quando ele tratou realmente, né, não só dela, que ela é cliente dele, mas da família como um todo. Está ficando poucas coisas aqui para correlacionar, mas tem 2 pontos e aqui a gente vai estar encerrando, mas um deles. A respeito da mineração, eu tenho visto o quanto o senhor está empenhado aí nessa demanda com as mineradoras. E o Enio, lá na época, fez essa mudança da questão do ICMS, né? A gente pode dizer que há uma característica aí entre vocês para o embate? Eu acho que a característica nossa e a igualdade nossa é o trabalho, é o respeito pelo poder público. Naquela ocasião, o Enio delimitou a cidade, o que seria de ouvidor, o que seria de Catalão, 50% para cada um, para que isso, evidentemente, não ficasse durante 30, 40 anos numa briga jurídica e os municípios fossem prejudicados. Hoje, eu debato com o setor mineral exatamente o problema dos ISS, do Imposto sobre Serviço, que há 2 anos atrás, 2 anos e meio, nós recebemos uma parte dos últimos 5 anos, que o resto já tinha prescrito. Essa é a minha pergunta. O resto já tinha prescrito, e agora nós estamos recebendo o ISS todo mês, certo, correto,
E o grande debate nosso depois daquela demanda? Exatamente. Foi? E hoje nós podemos dizer que o grande debate nosso com o setor mineral foi a compra da CEMOC, que comprou a Anglo-América. E nós entendemos que tem TBI, imposto de transmissão, as mineradoras acham que é uma negociação internacional, e eu sempre digo, pode ser internacional, o ITBI é municipal e Catalão tem o direito de receber. Nós já ganhamos aqui, com certeza vamos ganhar em Goiânia, isso é uma decisão, esses últimos dias, muito importante do STJ, que vai privilegiar a cidade de Catalão em relação ao ITBI. Pois é, eu vou para a última pergunta daqui a pouco, mas antes eu preciso colocar, porque às vezes fica a gente falando, chega mais para cá um pouquinho, só para a gente ficar centralizado ali, ó. O que a prefeitura faz? Tem gente que fala o ADIB. O que o ADIB faz com esse dinheiro que agora está caindo nos cofres da prefeitura da mineração? O dinheiro do ISS é facinho de resolver. 17 milhões, uma parte deles faz parte da construção do Hospital Regional de Catalão, que vai ficar em 75 bilhões de reais. Então, a grande parte desse dinheiro está lá. Agora, o que os pais perguntam é como é que o ADIB dá conta. São 42 obras que nós vamos inaugurar nos próximos meses aqui na cidade de Catalão. Dentre eles, obras importantíssimas, praticamente a canalização de todo o córrego Pirapitim, uma obra que não existe, existe em pouquíssimos municípios brasileiros, se existir, a inauguração do Hospital Regional, com certeza nós vamos conseguir a duplicação para Goiânia, isso é com certeza. A duplicação de Goiânia e a construção do Hospital Regional, em 5 anos, Catalão vai ter 200 mil habitantes. É esse o trabalho que o Enio começou, o Silvio deu continuidade, o Alei fez, e nós estamos dando continuidade aí dos tempos do seu João Neto e de pessoas que ajudaram a construir essa cidade. Prefeito, muito obrigado pela presença na TV Sudeste. Está devendo uma visita lá nos nossos estúdios. Hoje eu não vou fazer igual da outra vez que eu falei com ele, não. Vou deixar aqui o compromisso de público, Vou lá. Ele vai lá nos estúdios da TV Sudeste, porque eu tenho outros assuntos aí. Agora você viu que não precisa de perguntar para gravar se eu ia na rádio. É claro, porque a gente ia fazer uma vinheta, até para... A gente está lá delimitando a audiência, até agora a audiência maior que a gente teve. Fica de público o registro aqui e já tem um outro agendamento, porque eu mandei uma mensagem para a sua secretária ontem. 3 assuntos que a gente precisa tratar lá. A questão dos lotes, uma outra situação a respeito de asfalto e essas obras aí. Você falou aqui em 42, eu preciso lá e tem outros assuntos para a gente tratar. Esses são os assuntos que eu mais gosto de tratar. Pois é, então, em breve eu estarei lá na Rádio Sucesso com vocês. E na TV Sudeste também, porque é onde é que nós começamos esse projeto. Hein? Eu sei disso, é um prazer muito grande sempre debater todos os assuntos que são inerentes à cidade de Catalão. Tá, João, muito obrigado. Obrigado. Enio Pascoal está te vendo agora, o recado final para ele. Hoje ele se emocionou, inclusive, falando inclusive para o Zé Pascoal, que é um tio dele, mandando uma mensagem que você falou no rádio para ele, está te vendo para a gente encerrar, Dib. Só para dizer para o doutor Enio que foi uma grande homenagem que eles fizeram a ele, mas vai ser muito modesta, perto do que a história de Catalão vai ficar falando do senhor por mais 100 anos, pelo brilhante trabalho que o senhor fez aqui. Muito obrigado, Tânia. Adib Elias Júnior, prefeito de Catalão, nessa cobertura exclusiva em breve, lá na Rádio Sucesso, para a gente tratar dos assuntos que são importantes para a cidade e também na TV Sudeste. Muito obrigado, prefeito, um abraço, até a próxima. Um abraço. Valeu. A todos vocês, muito obrigado, estaremos juntos aí em breve. Coronel Ranulfo, do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, também presente nessa noite especial da cultura catalana. E a gente conversa com ele agora, primeiro para saber dessa sua relação, Coronel Ranulfo. Bem-vindo a Catalão, a TV Sudeste, com o Enio Pascoal. Conta aí para a nossa audiência. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. É uma alegria estar com você aqui, na Ave Leão. É uma honra, inclusive nesse dia 4 de maio, comemora-se o Dia Internacional do Corpo de Bombeiros, instituição memorável, e eu tenho a honra de pertencer a essa grande instituição, Corpo de Bombeiros de Goiás. E, nesta data de hoje, homenageamos o Dr. Enio Pascoal, um homem brilhante, catalano, mas ele não é de Catalão, ele é de todo o estado de Goiás, de todo o Brasil, porque ele é um exemplo de honradez,
de probidade, de um administrador fantástico e que trouxe muitos benefícios para o nosso estado de Goiás. Então, Catalão deve-se muito ao doutor Enio, as gerações que vieram posteriormente a ele devem, porque ele é um exemplo de homem. Assim, não só ele, viu, Návio? Catalão já deu e dá ainda vários homens de valor para o nosso estado de Goiás. Esta voz independente do sudeste goiano, doutor Enio Pascoal, odontólogo, também advogado, vereador por 2 vezes aqui na cidade de Catalão, deputado estadual por 3 mandatos, presidente, né, da Casa Legislativa por duas vezes, portanto, hoje, com 89 anos de idade, uma mente brilhante. Estou aqui tendo o prazer de participar nesta noite de cultura catalana, esse povo aqui que tem tanta pujança cultural. O nosso secretário aqui da nossa querida cidade de Catalão, né, o Luiz Estevão, fez esse livro magnífico da vida do Dr. Enio, uma homenagem brilhante. Eu tive a honra de sair da minha querida Caturaí, Návio, da minha querida cidade de Caturaí, né, da qual eu fui vereador, fui candidato agora a prefeito, e vir aqui abraçar o Dr. Enio e conhecer mais da vida dele e me espelhar nesse homem público, Parabéns, Dr. Enio Pascoal, parabéns, Catalão, esta cidade magnífica de homens fortes e trabalhadores, pela sua riqueza de minérios, pela sua cultura, pela sua pujança econômica, pelo seu polo industrial, pelo seu prefeito fantástico, que é o nosso prefeito querido, né, Adib Elias. Então, muito obrigado, Dávid, por estar dando a oportunidade de falar na TV Sudeste, né, e eu fico agradecido e honrado. Muito obrigado, Dávid. Eu que agradeço, a gente agradece pelas palavras e a gente vê o prestígio do Enio Pascoal e pessoas vindo de tantos lugares, né, exatamente por conta do que ele representa para a política, não só de Catalão, um deputado municipalista, mas também para a política do estado de Goiás. Muito obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos os catalanos de coração. É Caturaí, minha cidade natal. Caturaí, mandando um abraço do coração de cada catalano. É Caturaí e Catalão, 2 grandes cidades. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, a gente aqui agradece. Pessoal, nós vamos conversar agora com a nova geração dos Pascoais. Será que a gente pode falar assim? A família Pascoal tem a nova geração sendo representada nessa noite aqui pela Júlia. Ela tem um nome grande, eu não consegui, vou ser honesto com vocês, não consegui decorar. Eu sei que tem Júlia e Pascoal, mas tem outros sobrenomes também. O nome completo é? Júlia Maria Pascoal Cortopassi Oliveira. É bem grande. Como é que você faz na escola? Você escolhe um nome, um sobrenome? Como é que fica para escrever esse nome desse tamanho, Júlia? Eu geralmente coloco só Júlia Maria Pascoal, porque é meu primeiro sobrenome. Então, eu só coloco lá porque é mais rápido e prático. E como é que é para você fazer parte dessa família? É uma família muito incrível e que eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. Afinal, foi uma família importante para a nossa cidade, foi uma família que nos representou muito bem e é uma família que eu tento representar da mesma forma. É uma família muito unida, a gente se encontra quase todo final de semana e é muito bom estar com eles. Eu não sei muito sobre a história de cada um, mas agora com esse livro e com alguns outros dos meus antepassados, eu posso conseguir, né? E saber mais. Tá aí a Júlia Maria Pascoal, está feliz então com o lançamento desse livro do Enio Pascoal, que é a voz independente do Sudeste Goiano. Já tem um livro também do Silvio Pascoal, que era irmão dele, e no caso, qual que é a sua relação com o Enio Pascoal? Ele está na condição de que seu? Ele é meu bisavô e nós sempre conversamos por videochamada, a gente conversa todo dia, nem sempre eu posso, porque eu estou na escola, no inglês, enfim, mas ele mora em Goiânia, eu moro aqui, eu sempre estou indo para lá, minha família sempre está indo para lá, e é muito bom.
Antigamente a gente se encontrava mais, agora menos, mas ele sempre está vindo para cá. Tá, joia. Ele é daquelas pessoas que dá atenção para os netos, para os bisnetos, e você também se interessa pela história dos mais velhos, assim, da família, ou você é aquela bisneta que olha assim e tal, deixa para lá, não, como é que a Júlia... Cuidado com o que você vai falar, porque o pessoal está te vendo aí, ó. Eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para momentos e que, de verdade, não me interessa essa parte. Mas eu adoro saber sobre a história da minha família e saber sobre a história de cada pessoa da minha família. E se eu falasse que eu adorasse ir em todas as reuniões e ficar lá curtindo, eu estaria mentindo. Porque, por mais que é bem legal e divertido, tem hora que você só quer ficar no seu canto. Tem hora que é meio chato, a gente entende. Pessoal, vocês que estão acompanhando, está representando bem essa nova geração dos Pascoal aqui em Catalão? Quantos anos e qual série você está fazendo? Eu tenho 11 anos e faço o 7º ano. E aí, está bem representado ou não os Pascoais ou a família Pascoal aqui? O nome do papai e da mamãe é? O meu pai chama Tiago Oliveira e a minha mãe chama Giovana Aires Rosa Pascoal Cortopassi. Tá jóia, então, leve um abraço aí aos seus pais. Tem irmãos ou irmão? Eu tenho 2 irmãs. Qual o nome delas? Maria Clara e Maria Gabriela. E por parte de pai, porque os meus pais são separados, o meu padrasto chama Murilo Borges Paranhos de Tomé. Por parte de mãe, a Maria Clara e a Maria Gabriela, e por parte de pai, a Tereza e a Antônia. Tá jóia. Eu estou aqui olhando para você, vendo você falar, não sei se você vai ser advogada, se você vai ser médica, se você vai seguir a profissão do seu avô. Você ainda está muito nova, não pode ficar tranquilo, não precisa falar nada sobre isso não. Um abraço para você, foi um prazer te entrevistar. Daqui, 5, 10, 20, 30, 100 anos, você vai ver essa gravação e você vai estar lá. Para encerrar, você vai agora mandar um abraço aí e uma palavra para o Enio Pascoal, que é o seu bisavô, que está te assistindo agora. Vai lá. Muito obrigada, vovô, por ter criado essa família incrível, essa união que a gente tem, porque afinal você e muita gente foi a base de tudo para todos nós. Eu te amo muito e quando eu estiver bem velhinha eu tenho certeza que eu vou lembrar do Senhor desse dia e do seu livro. Pode ficar tranquilo que eu sempre vou lembrar de você e da minha avó, que foi uma pessoa muito importante, no caso bisavó, né? E muito obrigada também, adorei ser entrevistada por aqui. Você está na TV Sudeste e agora tenho R$100 aqui para você se você falar o meu nome completo. Eu não sei o seu nome completo. Acabou de perder R$100. Entra lá nas redes sociais e tenta descobrir o nome desse entrevistador. Aliás, você dá uma nota para ele, como é que foi ser entrevistada por esse entrevistador que você não sabe o nome. Foi muito bom, eu daria um 5, porque ele realmente adivinhou uma das profissões que eu quero seguir. Eu fico bem na dúvida entre medicina e direito. Se eu for seguir a área do direito, eu seria uma juíza, e se fosse a área da medicina, eu seria uma cirurgiã. E eu fico bem na dúvida entre essas duas profissões, porque elas entram muito bem na minha personalidade. Se eu te desse nota 5 pela sua entrevista, você iria ficar feliz? Eu acho que eu iria, porque tem 5 estrelas e eu dei o máximo, então... No caso, você então fez referência à nota 5 para mim, porque você me viu como entrevistador, 5 estrelas, é isso? Exatamente. Eu gostei bastante do senhor e eu gostaria muito de ser entrevistada mais vezes. Eu adorei. Joia, então é para entender, porque eu fiquei em dúvida, porque eu gostei muito dela. Eu daria nota de 1 a 10, eu daria a nota para ela, a nota que eu falei para ela. Agora, a nota que ela daria de 1 a 10 para mim, independente do que eu falei para você. Eu daria 10 também, porque, como eu disse, eu gostei muito de ser entrevistada e você é muito simpático, gentil, sempre foi muito simpático quando eu te encontrei aqui, mesmo você não sabendo quem eu era, fazendo a mínima ideia de quem eu sou, você me cumprimentou e foi muito gentil. Eu que agradeço, leve uma coisa para a sua vida, nós estamos aqui para estarmos próximos uns dos outros.
E a luz que vocês estão vendo aqui agora só existe, só está acontecendo por causa da Júlia. Ela chegou aqui, ficou interessada e eu dei uma missão para ela. Qual foi a missão? É representar... Não, você ir lá dentro e conversar com alguém para descobrir onde é que liga a luz aqui. Porque eu tentei achar e não achei. Ela foi lá e resolveu, não foi? Foi mesmo. Eu fui lá e conversei com o pessoal que gerencia tudo aqui. E eu pedi para eles ligarem a luz, porque eu também não sabia onde era o interruptor. O importante é que estamos iluminados. É isso, um abraço. Eu vou conversar agora com o autor do livro, Luís Estevam, que é uma das figuras memoráveis da cultura catalana. Está aqui o biógrafo de Silvio Pascoal e agora também de Enio Pascoal, que representa essa família para a política de Catalão. E como é que foi essa ideia, essa iniciativa de biografar mais um Pascoal? Luís? Nós temos uma satisfação muito grande dentro da Academia Catalana de Letras de resgatar as pessoas que colaboraram para o progresso e desenvolvimento de Catalão, empresários, políticos, e nós estamos fazendo isso à maneira do que fizeram os grandes escritores de Catalão do passado. A divulgação de Catalão começou com o próprio Bernardo Guimarães, que escreveu 2 livros no cenário, no contexto de Catalão. Depois, essa ideia vigorou com o poeta Ricardo Paranhos, que divulgou nos jornais da época contos, os nomes dos autores, dos escritores catalanos, a tal ponto, no Triângulo Mineiro e em Goiás, a tal ponto que Catalão foi considerada em 1910, na época de Ricardo Paranhos, como a Atenas de Goiás. Na história política de Catalão, que teve muitos altos e baixos, nós tivemos fases na política de Catalão em que a tônica dominante era a violência, né? O voto de cabresto, essas coisas, todas acabaram a partir da metade do século passado, com uma Constituição democrática. Acontece que, com a Revolução de 1964, o bipartidarismo imperou em todo o país e, naturalmente, em Catalão, a Arena e o MDB. E o deputado Enio Pascoal foi um expoente da Arena naquele período da Revolução. Ele foi uma pessoa que usufruiu de todas as possibilidades que o governo federal e o governo estadual proporcionavam naquela época para carrear para a região sudeste do estado de Goiás, para Catalão, Ouvidor, Três Ranchos, Goiandira, Nova Aurora, Corumbaíba, etc. Todo o extremo sudeste do estado foi beneficiado nos 3 mandatos de deputado estadual que o doutor Enio Pascoal exerceu. Por isso, a Academia Catalana de Letras resgatou toda essa história para que as gerações atuais de Catalão e as gerações futuras saibam que essa cidade foi construída com o trabalho de muitos que alguns faleceram e outros que estão aí, mas que contribuíram demais para o progresso de Catalão. Luís, muita gente já sabe, principalmente quem está acompanhando aqui essa cobertura, Enio Pascoal vereador, Enio Pascoal odontólogo, Enio Pascoal deputado, Enio Pascoal... Tem gente que falou aqui que ele foi até advogado, para mim foi surpresa isso. Mas enfim, presidente também do Tribunal de Contas do Estado.
ao ouvir o Enio e também pela sua pesquisa, o que o leitor, você poderia dar algum spoiler aí assim de diferente da biografia que está registrado nesse livro, A Voz Independente do Sudeste? O que te chamou a atenção, que está lá contido, que pode chamar a atenção de quem lê mais essa biografia escrita por você? Não, as coisas mais determinantes que o deputado Enio Pascoal conseguiu e que nos afetam, inclusive na infraestrutura de Catalão hoje, foi a delimitação do distrito industrial, o fato de ter trazido para cá energia elétrica. Quando eu digo para cá, é para a região sudeste do estado. A água tratada do Saneago também veio dessa forma, além de diversas escolas que foram construídas pelo governo estadual. Agora, o importante, Nágio, que eu gostaria de deixar bem claro, é que mesmo existindo dois partidos em Catalão que eram adversários, Arena e MDB, quando se tratava de interesse de Catalão, eles trabalhavam unidos, eles não eram inimigos políticos, eram ferrenhos adversários. Por exemplo, a água tratada de Catalão, em 1970, veio para cá por ação de duas pessoas, o prefeito João Neto de Campos e o deputado Enio Pascoal, que juntos em Goiânia, na mesma sala do presidente da Saneago, conseguiram trazer para cá, mesmo sendo adversários políticos. Então, quando se tratava de interesses regionais, não existia diferenciação entre políticos de Catalão. Luiz, muito obrigado pela sua presença, pela participação. Vem aí mais biografias escritas por você, tem alguns outros livros nessa linha, nesse segmento que a nossa audiência vai poder contemplar aí futuramente. O que você pode dizer enquanto presidente da Academia Catalana de Letras? Certamente que virão, porque nós temos grandes catalanos que ainda nós não conseguimos levantar a vida deles. Por exemplo, Wagner Estelita Campos, o próprio João Neto de Campos, né? E a academia continua trabalhando e estamos com meia dúzia de livros sendo produzidos na gráfica para lançamento ainda este ano. Obrigado, Luiz. Está convidado aí nos estúdios da TV Sudeste para que a gente possa falar na sequência um pouco mais sobre o seu trabalho enquanto presidente da Fundação Cultural Maria das Dores Campos. Trabalho importantíssimo que ele está fazendo, sou testemunha disso enquanto produtor também, né, como documentarista. Tem um projeto aí do filme A Lei, Além do Tempo, onde eu vou ter a curadoria do Luiz Estevão, e mais que isso, o apoio moral deles para mim já importa muito, mas ele vai ser o curador desse projeto, porque né, já tem um livro do A Lei e já me deu muitas dicas e precisa também, não só desse segmento da literatura, mas também essa parte de audiovisual, né, Luiz? E ele vem fomentando muito isso com um projeto agora para as pessoas aprenderem a fazer projeto, porque o dinheiro existe, mas precisa de projeto. É a preocupação dele, fica de público aqui esse registro por esse trabalho que você está fazendo à frente da Fundação. Em breve você vai no estúdio para a gente conversar sobre isso. Luiz, muito obrigado, até a próxima. Resumindo tudo, Catalão tem sede de cultura e quem gosta de cultura está no lugar, sinta-se à vontade, está no lugar certo, porque Catalão tem para dar e vender. Catalão era conhecido pela violência, pela política e pela cultura? Exatamente. A gente vai aprendendo, Com um mestre desse aqui fica mais fácil, né, gente? Valeu! Doutor Enio Pascoal, sua história para Catalão é muito importante e nos trouxe muito sucesso. Quero informar todos que estão aqui e todos reconhecem a sua importância na história política dessa cidade. Você é um marco também na história política de Catalão.
Muito bem, Návio Leão visitando hoje aqui a Santo Pane, nessa cobertura exclusiva, o lançamento da biografia de Enio Pascoal. Quanta gente importante veio aqui, hein? E viu aí o que as pessoas falaram de você? Qual que é o sentimento? Como é que foi para você ouvir tudo isso aí do prefeito da cidade, seu filho, familiares e outras pessoas mais? Enio. Ô Návio, a verdade é o seguinte, tudo que eu consegui fazer em política, eu fiz toda a vida pela cobertura que eu tive. Então, eu sinceramente, eu fui assim, pela cobertura política que eu sempre tive aqui, Catalão, Vidor, Terrange, Guandira, toda a região sudeste, eu de verdade, eu me colocava junto com os governos, 3 governadores, Leonino, Irapuã e Ari Valadão, como a minha região não era pedindo, exigindo, sabe? Porque a nossa região toda a vida participou com os impostos, então precisava de ter um retorno. A única coisa que retorna é obra, é serviço, e eles realmente corresponderam comigo. Eu tive a oportunidade de falar aqui de um trabalho que eu fiz, não eu sozinho, mas modificando o índice do ICM de Catalão e Ouvidor. Impactou diretamente essas 2 cidades e elas, né, se tornaram o que são hoje. Mas isso está no livro, você não vai contar aqui agora, senão vai perder a surpresa para o pessoal. Você vai dar o spoiler aí, não. Então tá bom. Te agradeço pelo convite e agradeço de forma mais especial ainda a uma pessoa que, se eu te conheço, é por causa dele, Júlio Pascoal. Agradeço a amizade, a honra de tê-lo como pessoas que fazem parte do meu hall de amizades, e é uma figura ímpar. Deixo de público aqui esse agradecimento, e conhecer uma figura como você, que tem essa biografia, tem essa história, só enriquece mais ainda quem tem essa oportunidade. E eu fico mais feliz ainda em poder aprender um pouco mais com tudo aquilo que você plantou, Enio. E o Júlio tem muito de você. Vocês têm uma simbiose muito grande. Olha num e vê o outro. Eu pelo menos enxergo assim. Então, de público, fica esse agradecimento aqui a ele. E a você também por ter feito tanto por Catalão e também pela região como um todo. Porque era um deputado municipalista, né? Olhava a região como um todo. Te agradeço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Návio. Foi um prazer muito grande ter você aqui conosco nessa oportunidade do lançamento do livro que tem a minha biografia. Biografia essa escrita pelo Luiz, certo? Eu colaborei com muito pouco para o livro. Ele realmente é um grande pesquisador. O Luiz, ele conhece Catalão de tudo, sobre tudo e todos. Então, ele fez a minha biografia e a lançou num livro. Pois é, para encerrar, para terminar mesmo, tem umas fotos que você parece assim um ângulo que você fica que você parecia com o Jânio Quadros. Alguém falou isso para você alguma vez? Não, de vez em quando falava. Aí, ó, o pessoal vai colocar na tela agora os dois, ó, Enio Pascoal de Catalão e o ex-presidente Jânio Quadros lá de São Paulo. Olha aí, parece ou não? Ó, o pessoal tá vendo, acho que parece mesmo, viu, Enio? Um abraço, Enio. Obrigado. Pois é, mas eles falavam que eu pareço com o Jânio Quadros e que o Silvio parecia com aquele que o Silvio parecia com foi técnico da seleção brasileira, Saldanha. João Saldanha, parecia mesmo. Bom, você parecer com o Jânio Quadros, acho que é só visualmente, né? Porque você acha que seria mais firme. Você como presidente não renunciaria, não, hein? Não, de jeito nenhum. Renúncia não tem no meu vocabulário, viu? Tá, João, então. Pessoal, um abraço. Obrigado. Quer ter o Návio Leão no seu evento? Faça como fez o Júlio Pascoal. Deu esse presente para você, viu? Obrigado. O Júlio Pascoal. Entre em contato, eu vou ter o maior prazer em estar aí com você e mais feliz ainda em contar um pouco da história de Catalão, como a gente fez aqui hoje. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Até o próximo Návio Leão Visita. Eu só tive um líder na minha vida política. Só um. Chama Silvio Pascoal. Silvio foi meu grande líder, foi meu grande exemplo. Porque o Silvio é uma pessoa que não tem mancha, sob nenhum aspecto.
Tá aí, você acompanhou então essa cobertura exclusiva, Nave e o Leão visitando aqui o coquetel de lançamento do livro Enio Pascoal, a voz independente do Sudeste goiano. Muito obrigado aí ao Júlio Pascoal, filho do Enio, próprio Enio, e também ao Luiz Estevam, que foi o autor, né, que escreveu esse livro. É mais uma biografia que enriquece a produção literária de Catalão. Você quer ter o Nave e o Leão aí no seu evento? É só entrar em contato, eu vou ter o maior prazer em estarmos juntos. Grande abraço a todos e até o próximo. Nave e o Leão visita. Valeu, até!